Então, gente, nós vamos começar aqui hoje, nós vamos falar sobre eletrocardiografia nessa primeira parte da aula, e a segunda parte a gente vai falar sobre arritmias, e dentro desse contexto também a gente vai mostrar lá eletro de síndrome coronariana aguda, né? Então é uma aula assim bem básica, né? A primeira coisa que a gente tem que avaliar é o sistema de condução. Então, o que é o sistema de condução? Dentro da parte anatômica, a gente está vendo ali no coração, a imagem à direita, que a primeira coisa que a gente tem é o nó sinusal, que ele se localiza na junção da veia cava superior com a direita, né? Então, ele é um grupo de células especializadas que estão localizadas nesse local e eles descem os impulsos através desses feixes internodais, né, anterior, médio e posterior, em direção ao nó atrioventricular. O nó do nó atrioventricular, ele tem as fibras de Purkinje, né, que a gente começa o feixe de His, e os ramos do feixe de His são o sistema His-Purkinje, que é o ramo direito e esquerdo, que vai inervar o ventrículo esquerdo, né, e o ventrículo direito, certo? Bom, então partindo do básico, né, nós temos aqui o eletrocardiógrafo, que ele é um papel que corre a 25 milímetros por segundo. Por que corre a 25 milímetros por segundo? Para poder bater com a frequência cardíaca, né? Então existe dentro dessa lógica, né? Não pode ser 40 milímetros por segundo, porque o papel vai correr mais rápido que a própria frequência. Então ele é padronizado, ele tem esse quadriculado aí, que ele é composto de quadrados maiores e quadrados menores, linhas grossas e linhas finas, onde a gente vai ter o eixo X e o eixo Y, né? Que seria vertical e horizontal. Então, no eixo vertical, a gente vai medir, que seria o eixo X, a gente vai medir a amplitude do complexo, né? Da onda P, da onda do complexo QRS. E no eixo Y vai ser a duração. Então, a amplitude, a gente fala que seria milivolts, e a duração em segundos, né? Então, é mais comum a gente dizer amplitude em termos de milímetro, né? Raramente a gente fala milivolts, né? A gente fala tantos milímetros, que na verdade é a quantidade de milímetro que cada quadradinho daquele lá representa, né? Então, esse quadrado do elétron, na verdade, ele tem 4 quadrados, né? Se a gente colocar de 1 centímetro por 1 centímetro, né? Então, dentro desse quadrado de 1 centímetro por 1 centímetro, a gente tem os quadradinhos propriamente dito do elétron, que seriam 1/4 desse quadrado aí, né? Então, aí 1/4 desse quadrado, ele vai ter 1 milímetro, né? Cada quadradinho é 1 milímetro, ou 1 milivolt, né? Então, é 1 por 1, certo? Então, o elétron, na verdade, ele não usa os 4 quadrados, ele usa um quadrado, seria 25% desse quadrado que aparece no traçado do elétron, né? Tá certo? Então, um quadradinho ele vai ter 0,5 milivolts de amplitude e vai ter 0,20 segundos de duração, né? Então, cada quadradinho é 0,04, né? E cada quadradinho na duração é 0,04 e cada quadradinho na amplitude é 1 milímetro ou 0,1 milivolt, tá? E dentro disso aí, a partir da questão do básico, a gente vai ver as derivações do elétron. O elétron, a gente não vai ficar falando aqui em termos de polos, não sei o quê, né? Vamos direto aqui, que é uma aula mais básica. Então, nós temos as derivações AVR, AVL e AVF, que seria essa primeira. Vocês podem perceber ali, ó, que o AVR está no ombro direito, o AVL no ombro esquerdo, o AVF em direção aos pés, né? E nós temos as derivações D1, D2 e D3, que são essas derivações que fazem a tangenciamento do AVR, AVL e AVF. Então, nós temos aqui, nesse quadradinho abaixo aí, o D1, né? Aí, em seguida, vem o AVR, depois vem o D2, depois vem o AVF, depois vem o D3. Então, em relação à polaridade, a gente vai perceber que o AVL e o AVF, como eles estão localizados nos ombros e nos pés, eles são positivos onde eles estão ali, ó. Então, é positivo no ombro direito, positivo no ombro esquerdo, positivo no pé, certo? E aí, consequentemente, quando você coloca na rosa dos ventos, ele vai estar positivo para cima, né? O AVR, o AVL positivo para cima e negativo para baixo. Entenderam ali, né? E o AVF é a mesma coisa, ele é positivo no pé e ele é negativo na cabeça.
E o D1, D2 e D3, eles são positivos em direção onde está a seta. Então ele é positivo do lado da seta da direita à esquerda ali, no braço esquerdo. No D1, no caso, o D2 era positivo em direção ao braço também, e o D3 também é positivo para baixo, certo? Então, a primeira coisa a gente tem que ver das derivações é isso. E em termos de graus, né? D1 é 0 grau, D2 é a VR é 30 graus, D2 é 60 graus, a VF é 90 graus, e por aí vai, de 30 e 30 graus, né? E como é que a gente determina o eixo? A gente vai falar depois da frequência cardíaca. Existem, na verdade, várias maneiras, mas na verdade as mais comuns são eu dividir 1.500 pelo número de quadradinho, que é o que você já sabe, desde que a velocidade do traçado seja 2,5 milímetros por segundo. Então eu pego a quantidade de quadradinho e divido pelo intervalo RR. Essa é a maneira. Mas eu posso fazer também por essa maneira aí que eu já expliquei para vocês. 300, 150, 100, 75, 60, 50, a partir do próximo QRS em relação à linha mais espessa. Então eu pego um elétron, eu pego um complexo QRS, que eles, em cima de uma linha mais espessa, e a partir daí eu conto o próximo quadrado, a próxima linha mais espessa. Aí eu vou diminuindo, 300, 150, 100, 75, aí eu achei o próximo QRS, se ele estiver ali no 75, então a frequência é 75. Se ele estiver em cima, isso sim, considerando que seja exato, né? Se ele estiver exatamente na linha grossa, vai ser 100, vai ser 60, vai ser 75, etc. Mas aí, se ele não estiver nessa linha grossa, aí eu vou avaliar os quadradinhos dentro daquele intervalo. Então, no primeiro intervalo, por exemplo, 300 menos 150. A diferença de 300 menos 150 é 150. Então, como tem 5 quadradinhos naquele quadrado, então 150 dividido por 5, então cada quadradinho nesse intervalo é 30. Entendeu? Aí eu vou fazer a frequência diminuir esses 30 em relação ao que é. Então, por exemplo, entre 300 e 150, vamos supor que ele está lá no segundo quadradinho. Então a frequência cardíaca vai ser 300 menos 60, né? Então vai ser 240, entendeu? Alguma dúvida nisso? No segundo intervalo é 150 menos 100, então 50 dividido por 5, 10. E por aí vai, terceiro intervalo, 100 menos 75, vai dar 25, dividido por 5, 3. No outro lá, 75 menos 60, vai dar 15, dividido por 5, 3, o outro lá é 5, né? E esse segundo aí é 3, o outro é 2. Então, aí, se por acaso o QRS não estiver exatamente em cima de uma linha mais espessa, eu vou fazer a conta diminuindo esses quadradinhos em relação ao intervalo que ele está. Entenderam isso? Ficou claro? Alguma dúvida? Não, né? Bom, aí agora nós vamos determinar o ritmo. Como é que a gente determina o ritmo? Ele vai ser sinusal se ele se originar no nó sinusal. Como é que eu sei que ele está originando no nó sinusal? A polaridade da onda tem que ser positiva, né? Tem que ter onda P positiva em D1, D2 e AVF, né? E ela tem que ser negativa em AVR, ou seja, ele vem de Gauss, na onda P, né? E a onda P tem que estar seguida de QRS, né? E o intervalo PR entre 120 e 200 milissegundos. Mas assim, se ele tiver mais do que isso, menos que isso, o ritmo não é sinusal, continua sendo sinusal, mas ele vai ter um atraso de condução, né, que aí já é outra coisa. Então o ritmo sinusal é isso, onda P positiva nessas derivações aí, seguidas de QRS, tá? Como é que a gente determina o eixo? Para determinar o eixo, a gente vai considerar a predominância do QRS, se ele é positivo, negativo ou isoelétrico nas derivações primeiras D1 e AVF, que é a derivação básica. Onde está o eixo normal? Entre 0 e 90, né? Na verdade, ele está entre menos 30 e 90. Esse que é o eixo normal, né? Então, quando a gente coloca entre 0 e 90, é porque logo de cara, se eu olhar D1 e AVF, eu já consigo determinar se ele está dentro desse eixo aí. Então, se ele tiver, a derivação tiver positivo em D1, o eixo está puxando para a direita, e positivo AVF vai estar puxando para baixo, então ele vai estar D1 positivo, AVF positivo, o eixo está entre 0 e 90. Mas o eixo pode estar, ele pode estar, na verdade, com AVF negativo, então ele vai puxar para cima. Se ele puxar para cima, ele vai estar entre 0 e menos 90, né? E aí eu vou olhar as outras derivações. Então eu vou olhar
qual que está mais isoelétrico. Se ele tiver isoelétrico em D2, por exemplo, D2 eu sei que o eixo ali é 60 graus, né? Então, se o eixo D2 60 graus, se ele tiver isodifásico, ele vai estar exatamente menos 30. Não é isso? Perpendicular a ele. Certo? Então, eu olhei D1 a VF, D1 vai estar positivo, a VF vai estar negativo, o eixo vai estar lá em cima. Aí eu olho D2. Se D2 tiver isoelétrico, isodifásico, ele vai estar exatamente menos 30. Se o D2 for negativo, ele vai estar puxando para cima. Não é isso? Então ele vai estar mais do que menos 30. Aí eu vou olhar qual a derivação? Aí eu vou olhar, a VR, né? Aí a VR, dependendo da posição da VR, ele vai estar, se tiver isodifásico a VR, ele vai estar em menos 60. Entendeu? Então o eixo, eu vou olhar, então a princípio eu olho D1 a VF, e a partir daí que eu vou olhar qual que está isoelétrico. Ok? Então a determinação do eixo é assim. As ondas, eu tenho a onda P, que é a primeira onda que era registrada no elétron, né? Ela vai representar a ativação dos átomos e ela vai se compor como uma única onda, mas na verdade ela é uma onda dupla, né? Ela tem a onda do lado direito e a onda do lado esquerdo. A primeira parte da onda P é o lado direito, a segunda parte da onda P é o lado esquerdo, né? Ela tem uma duração normal, que depende da idade, se for em criança é 0,06 a 0,09, se for em adulto, de 0,08 a 0,11. Seria a duração normal da onda P, tá? A gente deve olhar isso na derivação D2, tá certo? Quando ela está acima de 0,11, a gente vai dizer que ela tem uma duração aumentada, né? Que já entra naquela questão de sobrecargas, né? A morfologia, ela vai ser arredondada, ela tem esse padrão monofásico, pode ter pequenos entalhes, mas esse pequeno entalhe ele não pode ser mais do que 0,03 segundos, porque ela é normalmente entalhada por causa do lado direito e lado esquerdo, mas normalmente você não vê esse entalhe, mas pode ter. A amplitude ela vai variar de 0,25 a 0,30 milivolts, né? Ou seja, 2,5 quadradinho a 3 quadradinhos, né? E a melhor derivação para a gente olhar o da P é a derivação D2 e em V1, né? D2 e V1 são as melhores derivações. A polaridade, né? Ela vai ter registro positivo e negativo dependendo da orientação do eletrodo. Então ela vai ser positiva em D1, D2 e D3 e vai ser sempre negativa em VR, porque ela vai estar vendo a onda P, o vetor dela está vindo de trás, né? Então por isso que ela vai ser negativa ali, tá certo? Bom, o intervalo PR ele vai ser medido do início da onda P até o início do QRS, né? Corresponde então ao tempo de condução através do nó ventricular, tá? Então é aquele momento que ele está no nó ventricular e aí ele vai, o intervalo PR corresponde a isso aí, né? Vai variar com a frequência da pessoa, né? E ele é menor em crianças, né? 0,09, e em adulto é no mínimo 0,12, que seria a faixa do valor normal. Então, quando eu tenho o valor normal então, do PR é de 0,12 a 0,20. Então, quando eu tenho um PR curto, né? Abaixo de 0,12, é porque eu tenho uma condução que está passando por fora do nó AV, estou fazendo mais rápido. Então, seria a síndrome de Wolff-Parkinson-White, né? E quando ele está mais do que 0,20 segundos, ou 200 milissegundos, eu tenho um atraso na condução. Então, o nó AV ele está começando a ficar doente. Então, eu chamo isso de bloqueio AV de primeiro grau, VAV de primeiro grau. O QRS ele vai representar a ativação não do nó AV, mas já do ventrículo, né? Então, ele vai ter essa morfologia pontiaguda, né? Ao contrário da onda P e T, que são arredondadas. Então, onda P e onda T é arredondada, e o QRS ele é pontiagudo. A duração 0,05 a 0,11, né? E com a média de 0,07. Então a gente pega os elétrons, a maior parte dos elétrons que a gente pega é 0,07, 0,08 de duração do QRS, né? Então quando eu tenho acima de 0,12, ele está prolongado, né? Então 0,011 eu já digo que ele tem um distúrbio de condução que já é um tempo maior de ativação do ventrículo. Significa que tem mais massa ventricular, ventrículo hipertrofiado, por exemplo, ou mesmo um distúrbio de condução, mas ainda não é o distúrbio de condução
que a gente chama de bloqueio de ramo, né? Então, a 0,10, 0,11, você já começa a ver que já tem esse certo atraso, né? Que pode ser tanto do tempo de ativação, quanto da deflexão intrínsecoide, que a gente vai ver mais na frente ali. Tá? A morfologia, ela é diferenciada, né? Não tem um padrão de normalidade, depende da qual derivação que está, né? Então, a gente vai ver aqui também essa questão da rotação horária, anti-horária, que ela é baseada justamente na progressão dos eletrodos na parede precordial, né? A amplitude também é variável, depende de condições cardíacas e extracardíacas, né? Depende porque fica mais próximo do eletrodo, então se você for muito magrinho, você vai ter uma amplitude maior, né? Mas é a referência para se avaliar bloqueio de ramo, bloqueio de ramo não, pode se avaliar sobrecargas, né? Então é a questão da amplitude. A polaridade do QRS, ela é predominante positiva em regiões anterior e posterior à esquerda do tórax e negativa à direita do tórax, por causa da questão do polo do eletrodo, né? Segmento ST, ele está após o QRS, início da onda T. Então, quando eu falo segmento ST, eu só estou avaliando desde o ponto J até o início da onda T. Tá? A gente vai falar do ponto J mais para frente, mas o ponto J é o final do QRS, né? E aí, o segmento ST, ele vai do ponto J ao início da onda T. E a onda T, ela vai representar a repolarização do ventrículo, né? Ele despolarizou no QRS e repolariza na onda T, né? Então, ela geralmente está embutida nesse intervalo QT e ela normalmente é arredondada, mas ela é assimétrica, né? E a primeira parte ela é mais lenta do que a segunda, né? Ela tem uma ascendência lenta e um descenso rápido. Então ela é meio assimétrica. A amplitude ela normalmente é menor que o QRS e quase sempre menos de 6 milímetros, ou 6 milivolts, né? Normalmente a onda T ela é positiva na maioria das derivações, mas em algumas situações especiais ela pode ser diferente e nem sempre ela é patológica, tá? O intervalo QT e a onda U, né? O intervalo QT é o período de tempo entre o início do QRS e o final da onda T. Então ela pega todo o QRS, né? E ela vai corresponder à sístole elétrica ventricular. Então o coração se contrai e repolariza, né? Tudo isso é sístole, né? Ela tem uma relação direta com a frequência cardíaca. Aumento da frequência produz encurtamento do intervalo QT. Então, tem essas influências neurohormonais, né? Neurohormonais. O QTC, o intervalo QT é prolongado quando está acima de 500 milissegundos e quando eu faço de acordo com a frequência cardíaca é um pouco menos, até 450 milissegundos para homem e 470 para mulher. E com o avanço da idade ele também aumenta, né? Durante o sono também ele fica um pouco aumentado. E aí eu tenho que medir o melhor local em V2 e V3, eu tenho que corrigir pela frequência, aí com isso eu uso a fórmula de Basé, que é a mais empregada, né? Que é eu pegar aqui nessa imagem direita, eu estou vendo aí, ó, o RR, o intervalo RR deu 0,72 segundos, né? E eu pego esse intervalo, né? Eu pego o intervalo QT, eu medi e divido pela raiz quadrada do RR, né? Então, deu ali, ó, naquele desenhozinho lá, eu medi o intervalo QT, do início do intervalo da onda Q até o final da onda S. Como é que começa o final da onda S? Eu coloco uma tangente da onda ali, ó. Coloquei aquela tangente, medi até o início do RS, deu 0,36. Eu vou dividir aquilo pela raiz quadrada do RR. Aí eu vou ter o QTC, que no caso desse paciente deu 424 milissegundos. Tá certo? A onda U, ela é pouco valorizada, né? Raramente a gente percebe ela está no final da onda T, geralmente em V3 e V4, onde você consegue visualizar, ela é bem pequenininha, baixa frequência, né? E a amplitude de 5 a 25% da onda T, né? E ela é inversamente proporcional à frequência cardíaca, tá certo? Bom, aqui nós já vamos entrar para as sobrecargas, né? Então, aí eu tenho que o normal, a parte inicial da onda P
é o lado direito, a parte final da onda P é o lado esquerdo. Então, quando eu tenho um aumento do ventrículo do lado direito, eu vou aumentar a amplitude, então acima de 2,5 milímetros ou 2,5 milivolts. E quando ele está com a duração aumentada, acima de 0,11 segundos ou 110 milissegundos, eu tenho um aumento do lado esquerdo. Então, eu tenho aquele quadradinho lá em cima, né? Eu olho isso melhor, como eu já disse, as melhores derivações para eu olhar a onda P é D2 e V1. Então, em D2, o normal, e sobrecarga atrial direita, eu tenho lá um aumento da amplitude da onda do lado direito, e em V1 a mesma coisa, eu vou ter aumento da amplitude do lado direito, da porção positiva, né? Da porção positiva de V1. E no lado esquerdo, eu vou ter uma duração aumentada e um entalhe, esse entalhe, que como eu falei no início, até 0,03 segundos a gente considera como normal. Um entalhe acima de 0,04 segundos, ele já vai ter uma duração aumentada, então sujeito a sobrecarga de ato esquerdo. E a duração total da onda P, acima de 0,11 segundos, é indicativo também de sobrecarga de ato esquerdo. E no caso em V1, eu tenho o índice de Morris, né? Que em V1, para avaliar a sobrecarga do lado esquerdo, que eu tenho essa porção negativa, a porção negativa da onda, da onda P, ela é mais larga, né? E mais profunda do que o componente positivo. Então, acima de 1 milímetro de profundidade e acima de 0,04 segundos de largura, né? Então, a sobrecarga à direita, né, vai haver então essa amplitude maior de 2,5 milímetros, né, e vai estar apiculada em D2, D3, AVF e V1, tá? E vai estar com desvio do eixo para a direita, 60 a 90 graus. Então, nós temos esse elétrico mostrando isso aí, tá? E na sobrecarga do lado esquerdo, a duração maior, que 0,11 segundos, ali está 0,10, mas acima de 0,11, e a gente vai ver esse entalhe aí, né, que a gente percebe em D2, você vê que está entalhado, e ali em V1 a gente está percebendo que tem aquele componente negativo lá, da onda P, está durando mais do que um quadradinho na duração, e quase 2 quadradinhos na profundidade, né? Então, é índice de Morris, né? Em V1 ele tem que estar na largura mais do que 0,04 segundos e mais do que 1 milímetro de profundidade, isso que a gente chama de índice de Morris, né? E eu tenho crescimento dos dois atos ao mesmo tempo, crescimento biatrial. Então eu vou ter uma combinação morfológica desse crescimento dos atos aí, né? Então, ela vai ser mais apiculada e com duração maior, em torno de 0,12 segundos em D2, D3, AVF. Então ela vai estar tanto mais alta quanto mais larga, né? Então é uma sobrecarga biatrial. E ela vai ser bifásica em V1, né? Que o início é apiculado mais de 1,5 mm positivo, e o componente final negativo também mais largo. E a profundidade da parte negativa também mais profunda. Né? Tá certo? Então esse é o padrão típico de sobrecarga biatrial. Ok? Sobrecarga ventricular. A sobrecarga ventricular, primeira coisa, eu vou definir o QRS normal. Então o QRS normal ele tem que ser inferior a 120 milissegundos. Né? Não é menor ou igual, é menor do que 120. Então, 110 é de 0,07, ou seja, a 0,11, né? Então, tem que ser de 70 milissegundos a 110 milissegundos. Mas o normal mesmo é 80, 90 milissegundos. Quando ele tem 110 milissegundos, a gente já tem um estudo de condução. E ele vai estar a amplitude entre 5 e 20 milímetros, a derivação do plano frontal, e entre 10 e 30 milímetros de amplitude nas derivações precordiais, né? E com o eixo, a orientação normal do eixo está em menos 30 e 90 graus, né? Esse aqui é o eixo normal. E a ativação ventricular, a gente tem esse padrão típico aí, ó, que é a rotação, a rotação horária, né? Que eu tenho. Eu tenho um R curto, um R amplitude pequena em V1 e um S profundo em V1, e aquilo vai aumentando o R, V2, V3, V4, até ele atingir o máximo em V5, né? E a onda S, a mesma coisa, só que o lado sentido inverso. Então ela tem uma amplitude máxima ali, ó, em V2 ela vai diminuir a amplitude até em V5, V6. Então
eu chego em V5, em V6 com uma amplitude alta da onda R e uma amplitude baixa da onda S. E eu tenho a transição do vetor, né, da onda R e onda S em torno de V3 e V4. Então, onde vai estar isoelétrico ali, ó. V3 eu tendo a ser isoelétrico. Então, quando eu tenho, por que isso é importante? Quando eu tenho uma transição mais para frente, significa que eu tenho um padrão de sobrecarga ventricular. Então, assim, é o que a gente chama de rotação horária, rotação anti-horária. Então, quando a transição está mais do que V3, né, aquela parte isodifásica ali, em V4, em V5, significa que eu tenho uma sobrecarga do ventrículo direito. Se eu tenho o contrário, uma rotação anti-horária, eu vou ter um eixo, um RS isoelétrico em V2, assim, mais precoce, que aí já fala mais a favor de sobrecarga do ventrículo esquerdo. Entenderam essa questão aqui, da rotação horária e anti-horária? Ficou claro isso? Então, assim, porque o normal é eu aumentar a polaridade V4 em direção a V5, V6 e diminuir a amplitude de V6, de V1 em direção a V6. Então, eles se encontram por volta do V3. Então, a rotação horária é seguir essa polaridade aí, tá certo? E a onda T, ela vai ser assimétrica, mais lenta e final mais rápido, como a gente já falou ali, tá? Bom, aí a gente ainda aqui para os critérios de sobrecarga ventricular. Nós temos vários critérios, né? Nós temos o Sokolov-Lyon, nós temos o Lewis, nós temos o Hutchins, nós temos o Cornell, nós temos o Romeu-Estes, que é o mais frequente. Então, isso aí vai depender do qual que você está mais acostumado a usar. O que é mais fácil de olhar é o Sokolov-Lyon, né? Que eu pego a onda S de V1 ou V2, que ela é mais profunda, mais a onda R de V5 e V6. Então, se eu somar um com o outro, se ele tiver maior ou igual a 35 milímetros, é um padrão de sobrecarga ventricular esquerda. Por que eu somo onda S de V1 e onda R de V5? Porque, como a gente viu, né, o QRS, ele é a ativação do ventrículo. Então, quanto mais a amplitude dele, mais massa muscular ele vai estar ativando. Então, por isso que eu tenho um S profundo em V1 e um R amplo em V5. Então, maior é igual a 35 milímetros. Então, eu percebo nesse eletro aí, ó, no traçado do eletro, eu tenho em V1 onda S profunda, eu tenho aqui em V5, V6, onda R alta, né? O índice de Lewis, eu pego também a onda R de V1, mas eu pego, de V1 não, de D1, né? Eu pego a onda R de D1, mais a onda S de D3, né? Menos a onda R de D3, mais S1. Se isso for maior ou igual a 17 milímetros, é um critério. Então, o índice de Lewis, ele não olha os precordiais, ele olha né, as periféricas, né? Ou então, a amplitude S em V1, mais que 24 milímetros, ou a soma de R de D1 mais S de D3, mais de 35 milímetros, né? É um outro critério. Esse critério de Hutchins, né, seria a onda S de V1 mais R de V5 ou V6 maior que 35, que é parecido com o de Sokolov-Lyon. E o crescimento do lado esquerdo, que também a gente vê no lado esquerdo também, na Romeu-Estes também. Então a gente vê ali, ó, em V1, a gente está vendo ali que eu tenho um padrão de sobrecarga de lado esquerdo em V1. Estão vendo ali? Eu tenho onda S, eu tenho onda P com componente negativo profundo e mais largo, né? Então é um padrão de sobrecarga de lado esquerdo. Então, no caso do Hutchins, é padrão de sobrecarga ventricular. No caso do Romeu-Estes, esse é um critério a mais, né, também. E eu tenho aqui no Hutchins também aumento da deflexão intrinsecoide maior que 50 milissegundos em V5 V6. O que é essa deflexão intrinsecoide? A gente vai mostrar, tem um slide mais na frente mostrando exatamente para vocês entenderem. É eu pegar esse tempo aí do pico da onda R até o final da onda dela, né, em direção ao ponto J, e eu vou medir
isso dentro do complexo, colocando uma linha reta ali, certo? Ou seja, eu vou calcular a tangente. Se essa tangente for mais de 50 milissegundos, eu tenho uma deflexão intrinsecoide maior que 50 milissegundos. Que todos eu tenho o tempo de ativação, que é a parte da subida. A deflexão intrinsecoide é a descida do QRS. Entendeu? Quando você fala S3, é esse na derivação 3 ali? S3 quando eu coloco S de V1, eu estou colocando a derivação V1. Se eu colocar S3, é o D3. Entendeu? Não é S de D3. S3 é o D3. Tá? O critério de Cornell, esse critério único aí, ó, é o S de V3 mais o R de AVL maior que 28 milímetros. Que a AVL, a gente viu lá nas derivações, lá no início da aula, que é o ombro esquerdo, né? Então, se o ombro esquerdo, o polo do eletrodo, se está mais alto em direção ao ombro esquerdo, sinal que você tem um sobrecarga, você tem um crescimento esquerdo ali. Por isso que só o critério dele é único, né? É o S de V3 mais o R de ABL. O Holmes Estes é o que é o mais é o que você tem uma especificidade maior. Então, quando você vai fazer rapidamente, você usa o Sokolov Lyon. Mas se você quiser fazer uma avaliação mais apurada, o melhor é Holmes Estes. Que eu vou avaliar, vale 3 pontos. S de V1 ou V2 mais R de V5 ou V6 maior a 30. Sokolov Lyon maior que 35, né? Então aqui, se for maior que 30, é 3 pontos. Se ele tiver um crescimento do lado esquerdo índice de Morris, também é 3 pontos. Se ele tiver um padrão de strain, é 3 pontos. O que é esse padrão de strain? É esse componente da onda T em formato de colher. Estão vendo ali o V5, V6? D1 também, D1 é a mesma coisa, VL também. Então, esse padrão em colher da onda T, a gente chama esse padrão de esforço, ou padrão de strain. Isso é um sinal de sobrecarga sistólica. A gente vai ver na frente, a gente fala sobre sobrecarga sistólica. Então, isso aí são 3 pontos. Então, o critério de Holmes S, se tiver mais de 5 pontos, já fechou. Já é sobrecarga de quaisquer. Então, se eu tenho um padrão de strain com somar R de V1 mais R de V5, deu mais de 30, eu tenho um padrão de strain, pronto. Eu já posso falar que eu tenho sobrecarga de quaisquer esquerda. Certo? Se eu tenho o índice de Morris, também. E o que vale 2 pontos? Quando o eixo está desviado mais de 30 graus. Mais de menos 30 graus. Então, se eu peguei lá, peguei o eixo, está ali, positivo V1, negativo VF, negativo também V2, o eixo está acima de menos 30. Por que o eixo é importante? Porque se mais massa muscular está mais para a esquerda, o eixo vai mudar um pouco, né? Então, vale 2 pontos. Vale 1 ponto se a duração do QRS está mais de 100 milissegundos, que também, a duração do QRS, quanto mais demorar a ativação e a definição de triciclone para passar pela musculatura, significa que está mais hipertrofiado. Então, por isso que, se o QRS está mais de 100 milissegundos, já é um padrão de sobrecarga, vale 1 ponto. Né? Então, pode fazer a pergunta, por que o QRS ficou um pouquinho mais rápido? Por isso, né? Porque você tem mais massa muscular. A deflexão intrinsecoide acima de 50 milissegundos vale 50 milissegundos, vale 1 ponto também. Somei isso aí, provável se tem 4 pontos, definitivo se tiver 5 pontos. Né? Aí, ó, nesse aqui é para mostrar que tem 2 tipos de sobrecarga, que tem a sistólica e a diastólica. Na verdade, os critérios são os mesmos, a única diferença lá é em relação à onda T no final. Então, quando eu tenho a onda T negativa e assimétrica, né, em V5, V6, que é esse padrão de strain, é a favor de sobrecarga sistólica. Se a onda T é positiva em V5, V6, é sobrecarga diastólica. Tá? Então, os outros critérios é a mesma coisa. V1, RS em V1, V2, OQS, OQS, mesma coisa sistólica e diastólica. V5, V6, QR, né, com aumento de R, mesma coisa. Eixo desviado, também a mesma coisa. O tempo da derivação, da deflexão intrinsecoide, V5, V6 mais de 45 segundos, mesma coisa. Sobrecarga esquerda, que é o índice de Morris, também a mesma coisa. O índice do ST, né?
do ponto J desse V6 não patológico, esse é um pequeno ínfimo, também é a mesma coisa. Então a diferença aí da sobrecarga sistólica e diastólica é só a questão da onda dele, ó. Então aqui, por exemplo, ó, antes de mostrar, deixa eu falar para você o que é a definição de secóide. Olha aí, ó. Nesse desenhozinho, eu tenho o primeiro, do início da onda Q até o pico da onda R, esse tempo ali é o tempo de ativação ventricular. E do outro lado é a deflexão secóide, que é o pico da onda E até o início lá da onda S. Que, na verdade, as duas coisas querem dizer a mesma coisa. Só que, didaticamente falando, elas são diferentes. Que o início é a ativação do ventrículo e a deflexão intrissecóide, ela já vai mostrar quando o eletrodo passa pela musculatura, né? Então já ativou, já houve ativação. Então é a quebra do potencial. Então, assim, se eu posso considerar a soma dos dois, que seria a duração do QRS, né? Se eu pegar do início do QRS até o final ali da onda T, do final da onda S, eu tenho a duração do QRS. Mas eu posso ser mais específico e medir apenas a deflexão intrissecóide ou o tempo de ativação ventricular. Mas o que está mais descrito nos critérios de sobrecarga é a deflexão intrissecóide. Tá certo? Aqui são só exemplos, né, de mostrar a sobrecarga ventrículo esquerda. Ali é o história de Home Jazz, o mesmo quadro que está lá naquele slide anterior. E aqui eu estou mostrando, no primeiro eletro aí, ó, padrão de hipertrofia ventricular, onda T em parede anterior positiva, proeminente, registração óptica grave. Então veja bem, esse primeiro eletro aqui, ó, ele tem um padrão de strain, V5, V6? Tem? Não, padrão de strain é padrão em colher, né? Então você vê, então isso aqui é uma sobrecarga diastólica. Que você vê, o paciente tem registração óptica grave. Então é diastólica a sobrecarga. Já do lado direito aqui, ó, ele já tem onda strain lá, onda T negativa, V5, V6. Aí já é sobrecarga sistólica, tá? Então ele tem esse padrão, né, com a depressão segmento ST e pressão de onda T. E além disso, esse aqui, ó, do eletro da direita, ele ainda tem uma sobrecarga do lado esquerdo também, né? Tá certo? Então ele tem, aqui ele tem 6 pontos, né? Porque ele tem um padrão de strain e tem a sobrecarga do lado esquerdo. Mas se eu somar S de V1 com R de V5, não vai dar os 30 milímetros, né? Então por esse critério ele não seria, né? Mas se eu usar o critério da sobrecarga do lado esquerdo e a sobrecarga e o padrão de strain, já vai dar 6 pontos, tá? Ok? Nesse slide aqui, esse slide de baixo aí em cima é a mesma coisa falando do home chest de novo, a pontuação, e aqui embaixo eu estou mostrando a sensibilidade e especificidade de vários testes. Então eu tenho lá o Sokolov-Lyon, eu tenho o Cornell, eu tenho o home chest, né? Então veja bem, todos esses ali são critérios diferentes. Então quando eu vou avaliar ali, ó, em termos de sensibilidade e especificidade, o que está mais alto é o home chest. Está vendo ali? Está 97% de sensibilidade e 76% não, aquilo é na população brasileira. Então, o que tem de especificidade e sensibilidade é o que tem o maior é o home chest. Por isso a gente usa. É mais frequente usar, tá? Então, naquele LED de cima é a mesma coisa. Eu tenho um padrão, eu tenho ali em V5, V6 o padrão strain, né? Que eu estou vendo lá, tá? Aqui embaixo, lá em cima eu tenho o eletro, o Winch home chest. Sobrecarga de 3 pontos, padrão strain 3 pontos. E se eu olhar o Sokolov-Lyon, V1 mais V6 vai dar 35 milímetros. Ou o home chest vai dar 30 milímetros. Então, nesse caso aqui, vai ter 9 pontos, né? E aí embaixo, segundo o critério de home chest também, eu tenho onda P e V1 3 pontos. E o eixo, né? Aqui eu estou avaliando pelo eixo, ó. Mais do que menos 30 graus. Então, 2 pontos. Então aqui, para eu fazer o critério de sobrecarga ventricular nesse LED de baixo, eu olhei o desvio do eixo, né? Aquele que a gente chama de embloqueio anterior esquerdo,
mais a sobrecarga esquerda. Então só aí já deu os 5 pontos. Então a sobrecarga ventrículo esquerdo, tá? Falando dos índices, ficaria certo concluir que na sobrecarga ventricular a gente tem a mesma amplitude de ondas ou R? Se eu decorasse. Depende da derivação, né? Se eu tiver 1 até V6. De V1 a V6, sim, porque se tiver muito amplo, o R vai estar muito profundo o S em alguma derivação. Sim. Porque o vetor do E é o mesmo, né? Você tem a rotação horária, então na medida que você vai mudando aqui o eletrodo na caixa torácica do paciente, você vai estar enxergando o coração de um ângulo diferente. Então se o R for amplo lá no V5, V6, você está olhando de trás para frente, né? Então, se você olhar em V1, V2, o vetor vai ser o S. Então, você vai estar olhando mesmo o vetor. Então, se você tem um R, se você tiver um R grande V5, V6, você vai ter um S grande V1, V2. Tá? É a mesma coisa que a gente vai falar aqui dos bloqueios de ramo. Que eu já até falei isso com vocês com relação ao movimento de direito, o movimento esquerdo e tal. Então, aqui nós temos esse de Cornell aí, ó. Onda S profunda e V1, V2, aí ó, aqui está olhando só a onda S, tá vendo? Maior que 24 milímetros, mas ela não é específica, porque você pode pegar ventrículo direito aí também, tá? Onda R amplo, V5, V6, não é possível determinar o valor a partir do qual se afirma que há sobrecarga, pois depende da proximidade do ventrículo esquerdo com o aparelho torácico, entendeu? Então tem alguns pitfalls aí, né? Tem algumas pegadinhas, por isso você não vai pegar só um detalhe, né? Sim. Entendeu? Aí a deflexão intrínseca ou o tempo de ativação ventricular, né, que a gente falou, são duas coisas diferentes, mas eles querem dizer a mesma coisa, né? Então, aumento discreto da duração que é essa, as coisas de maior tempo de aparecimento do ápice, né, na derivação, né, que você vai ver lá, dizer acima de 40 milissegundos. O desvio do eixo para a esquerda, acima de menos 30, e a rotação horária, que é aquilo que eu falei, né? Quando para a gente avaliar a rotação, eu vou olhar em qual das precordiais que eu tenho o tempo isodifásico, né? O normal está em V3. Se ele foi depois de V3, ele é rotação horária. Se foi antes de V3, é anti-horário. Certo? Vou olhar as alterações de repolarização e a questão do ato esquerdo aí, né? Então aqui, nessa direita aqui, à esquerda, estou vendo o índice Sokolov, V1, V5, V6, é o mais fácil de decorar, é o Sokolov, não é o mais sensível, mas ele é bem próximo, né? E esse índice de Lewis aí, eu vou olhar D1 e D3, né? Que também não é difícil, né? Posso usar D1 e D3 também, não é V1 e V3, é D1 e D3, né? Que seria o R de D1 mais S de D3, menos o R de D1, mais S de D1. Ele é um pouquinho mais complexo, né? Ele soma e diminui, né? Tem que estar maior ou igual a 17, tá? Então aqui, ó, eu tenho a sobrecarga ventricular sistólica e diastólica, que eu já falei lá atrás. Aqui só para mostrar, no caso desse eletro aqui da esquerda, ele tem V5, V6, ele tem um padrão de strength, estão vendo ali? E D1 e D1 também, AVL também, AVF. Então eu tenho um padrão de strength, seria esse eu tenho em colher, né? Segmento ST. Aqui, nessa desenha direita, vocês podem perceber que V5 e V6, ele é onda T positiva. Ele não é padrão de strain, né? Então, sobrecarga diastólica. E aí eu tenho que avaliar as outras variáveis, né? Somar S de um mais R de outro, mais sobrecarga de lado esquerdo de outro. Eu vou usar os mesmos critérios que eu uso só para o Lovion, o Romit-Test, o Lewis, o Cornell, o que vocês quiserem usar. Mas a única diferença da sobrecarga sistólica e diastólica é a onda T em V5 e V6. Se tiver padrão de strain sistólico, se tiver onda T positiva, é diastólica. A sobrecarga ventricular direita, eu vou ter o eixo desviado para o outro lado, né? Mais de 110 milímetros, onda R ampla em V1 e V2, né? E onda S em V5 e V6 mais ampla. Então é o contrário, né? É o contrário do ventrículo direito, né? Então eu vou ter onda S profunda em V1 e V2, normalmente de sobrecarga ventricular esquerda, mas no caso de sobrecarga ventricular direita é V5 e V6, tá? Tem esse padrão de onda Q em V1 e V2,
tem um crescimento lá direito também, né? Que é a mesma raciocínio em relação ao ventrículo esquerdo, tá bom? Então ali nesse elétrodo direita tem lá D2, D3, AVF, eu tenho uma amplitude aumentada da onda P, né? E eu tenho um S amplo em V1, né? Sugestivo de sobrecarga ventrículo direito, tá? E eu tenho esse padrão de strain também lá nas precordiais direitas, ó. Eu tenho o padrão strain em V1, tá vendo? Da mesma forma também, sobrecarga ventricular direita. E o desvio do eixo para a direita, né? Eu vejo lá, o V1 está negativo, a VF positivo. Então ele já está com o eixo desviado para mais de 90, né? Mais de 90 graus. Ele tem um desvio do eixo, tá? Tem V2 que tem, não? O quê? O strain? Em V tem também, V2 tem strain também. É porque lá não tá, ali não está voltado, mas tem. Certo, mas a gente comparia que seria sobrecarga sistólica se fosse V5 ou V6, né? Não, ali no ventrículo esquerdo, aqui a gente está falando do ventrículo direito. Ah, tá. Né? O ventrículo direito não tem essa questão de sistólica e diastólica, não. Tá bom. Né? Não é assim, não é muito pensado, né? A linha de raciocínio seria a mesma, né? Seria onda T positiva, mas V5 e V6 é sobrecarga padrão estreito do ventrículo esquerdo. V1 e V2 é do ventrículo direito, que o raciocínio é diferente. A onda R vai estar mais alta em V1 e a onda S vai estar maior em V5 e V6 na sobrecarga ventricular direita. Na esquerda é o contrário. Então o desvio do eixo na esquerda é para cima de menos 30, na direita é para mais de 110. É exatamente o contrário. No esquerdo eu tenho sobrecarga ventricular, sobrecarga atrial esquerda, no direito eu tenho sobrecarga atrial direita. Né? Então é essa a linha de raciocínio, tá bom? Aqui mostrando também, né, um eletro aqui, ó, consistente de sobrecarga pressórica, né, vai ter um R amplo em V1, né, tem uma onda Qzinha pequena, mas é mais um R amplo, vou ter um desvio do eixo para a direita, vou ter uma depressão do segmento ST, inversão de onda T em V1 a V3, tá vendo ali, ó, não é só V2, V1 é V1, até V3 tem, vai depender, né, e vou ter uma transição precordial lenta em V6, então eu tenho, na verdade, eu vou ter uma rotação anti-horária, né? A transição está lá mais para frente. E a sobrecarga à direita, né? E aqui, especificamente nesse elétrico, eu tenho um padrão S1Q3T3, que é típico de hipertensão pulmonar, né? De embolia pulmonar. Então, ele tem esse elétrico, por exemplo, é um elétrico de hipertensão pulmonar, porque ele tem esse padrão de sobrecarga do ventrículo direito e ele tem esse padrão S1Q3T3, né? Você tem um S profundo em D1, tem um Q3 também em D3 e a onda T em D3 também negativo, tá? A sobrecarga biventricular, o eixo elétrico plano frontal vai estar um pouco desviado para a direita, mas tem associado critério de voltagem para a sobrecarga ventrículo esquerdo. Então, eu vou ter o que é típico, né? Onda Q profunda em V5, V6, R amplo também em V5, V6, S profundo de V1 mais R de V5, V6, os critérios Sokolov e Lyon, e essa deflexão intrinsecônica, aquele tempo lá que a gente mostrou, em V6 maior que 0,04, ou 40 milissegundos. E vou ter os QRS isodifásicos, aquela transição lá de V2 a V4, tá? Então eu tenho a sobrecarga ventricular, biventricular. Bom, falando agora de bloqueio de ramo, o bloqueio de ramo clássico aí eu vou ter um QRS alargado de acima de 0,12 segundos, que seria base. Bloqueio de ramo eu tenho que ter um QRS alargado, eu tenho que ter então a ausência de onda Q, D1, VM, V5, V6. Então eu tenho, é um formato de torre, né? Em D1, AVL e em V5, V6. Então eu não tenho onda Q nessas quatro derivações aí, né? E eu vou ter um S profundo em V1, V2 e um R amplo em V5, V6, né? Então a onda E crescimento lento de V1 a V3, né? E a onda S alargada, né? Em V1, V2. Então o eixo também vai estar entre menos 30 e mais 60, vai estar um pouquinho desviado, né? Mas ainda dentro do eixo normal, né? E posso ter essa depressão de ST, né?
V5, V6. Então, assim, eu bati o olho para eu ter um bloqueio de ramo esquerdo, é eu ter um QRS maior que 120 milissegundos, ausência de onda R de onda Q em D1, AVR, V5, V6, com um complexo QRS com um padrão de uma torre. Ele se assemelha a uma torre. Né? E voltei em V1, V2 com S profundo. Esse é o padrão de bloqueio de ramo esquerdo. Mostrando quais são as causas de bloqueio de ramo esquerdo. Cardiopatia hipertensiva, hipertrofia do ventrículo esquerdo, miocardite, um envelhecimento natural do sistema de condução, cardiopatia valvar, cardiopatia isquêmica, cardiopatia Chagas, endocardite, intoxicação por drogas, hipercalemia e tem a forma idiopática, que é o coração normal, que eu posso ter um paciente que nasce com bloqueio de ramo esquerdo, né? Não tem uma razão para aquilo, mas ele tem um bloqueio de ramo esquerdo e não tem nenhuma doença de base social. Tá? Dá 3 quadradinhos. 3 quadradinhos, 120 milissegundos. Eu tenho, nesse desenho aqui, é só para mostrar para vocês que eu posso identificar infarto mesmo com paciente com bloqueio de ramo esquerdo. Porque uma das dificuldades de identificar infarto é quando ele já tem bloqueio de ramo esquerdo. Então, eu tenho um critério de Sgarbossa, que é esse critério aí, ó. Que eu tenho uma elevação do segmento ST maior que 1 milímetro, aqui em letra A, aqui, ó, vertical. Uma elevação do segmento ST concordante com o QRS maior que 1 milímetro é 5 pontos. Então, você tem mais de 5 pontos, ele tem uma grande especificidade de estar com um supra ali, ó. Ou então, se ele for uma depressão do segmento ST maior que 1 milímetro em V1, V2, V3, né? Aí vai dar 3 pontos. Seria esse daqui, ó, de baixo aqui, ó, esse da direita aqui. E uma elevação do segmento ST maior que 5 milímetros, discordante com o QRS, ou seja, o QRS predominante está para baixo e o supra está para cima. Mas só que normalmente essa característica do bloqueio de ramo esquerdo já é assim, né? É um QRS para baixo e um supra para cima. Né? Aqui, por exemplo, ó, em V1 lá, tá vendo que eu tenho um suprinho em V1? Então aqui ele tem que ter mais de 5 milímetros para eu falar que ele que ele tem esse supra, mas é só 2 pontos. Então, para eu ter um critério maior, ele tem que ter acima de 3 pontos. Tá? Bloqueio de ramo incompleto, eu tenho a duração do QRS entre 0,10 e 0,12, não é exatamente, não está acima de 0,12. O tempo de ativação ventricular, ele tem, né, um atraso dessa deflexão intrínsecoide pelo menos 60 milissegundos, das precordiais esquerdas, ausência de onda R de elevações precordiais esquerdas, de onda Q, né? E o empastamento ou entalhe da fase ascendente da onda R nas precordiais esquerdas. Tá? Então isso seria um QRS um pouquinho mais largo, mas ele não tem aquele padrão de largura acima de 0,12 para eu dizer que ele tem um bloqueio de ramo esquerdo. O bloqueio do ramo direito, eu também vou ter um QRS alargado, maior que 0,12 segundos ou 120 milissegundos, que isso é fundamental também. Vou ter onda S empastada em D1, AVR, V5, V6, que é diferente do bloqueio de ramo esquerdo, ausência de onda R, né? Aqui é onda S empastada, V5, D1, AVR, V5, V6. E um R V1 com R espessado, R maior que o VR, que o R normal, né? O eixo elétrico é variável, né? Tendendo para a direita, e onda T assimétrica ao final do QRS. Então, o que é a característica básica, assim, ó, bater o olho, vocês vão olhar. S empastado em D1, AVR, V5, V6, R' em V1, QRS maior que 0,12 segundos. Esse é o padrão de bloqueio de ramo esquerdo. Tá? Aqui causa de bloqueio de ramo direito, cardiopatia isquêmica também, cardiopatia Chagas, miocardite, envelhecimento natural do sistema, cardiopatia valvar, cardiopatia hipertensiva, cardiopatia congênita, principalmente aquelas que estão associadas com comunicação interventricular, né? Qualquer patologia que aumenta a pressão do ventrículo direito, tem também a forma idiopática do coração normal, tem essa forma idiopática, doença de Levy, que é doença de depósito, e lesões mecânicas, né? Pós-procedimento cirúrgico, cateterismo, etc. Tá bom? O bloqueio de ramo incompleto vai ter uma duração QRS
alargado, mas menos que 0,12 segundos. Eu vou ter uma diminuição progressiva da onda S em V2, né? Empastamento da onda S em V2 também. E vou ter R' em V1, V2 e depois em V1, né? E onda T também com uma direção oposta ao complexo RS. Então, na verdade, ele tem um padrão bem parecido, só que não tem um QRS maior que 0,12 segundos, né? Então, ó, resumindo, padrão típico BRL, BRD, né? O normal eu ter um S profundo em V1, um R amplo em V6. O BRD eu vou ter um R' em V1 e um S empastado em V6. O vetor que produz o R' é o mesmo vetor que produz a onda S. Por isso que eu tenho que ter R' e tenho que ter S empastado. Tá? E a mesma coisa do bloqueio de ramo esquerdo, né? Que seria em V1 um S profundo em V1 alargado e um R amplo em V6 alargado, também um padrão de torre e com onda T tendendo oposta à onda R, tá? Ao complexo RS. Então esse é o típico aí do bloqueio de ramo, tá? Então o que não está aí é só D1VL, né? Que eu poderia estar o D1VL também, né? Mas basicamente se eu colocar V1 e V6, se tiver esse padrão de eletro aí, com esse QRS alargado, é o padrão básico assim, de bloqueio de ramo esquerdo ou direito, certo? Os N bloqueios, né? O bloqueio divisional, eu tenho, então, eu posso ter o bloqueio divisional antero superior ou o bloqueio póstero inferior esquerdo. Então, para eu dizer qual o critério para ter o bloqueio antero superior esquerdo, eu tenho que ter onda Q, o complexo QRS, onda T segmento DC normal, e eu tenho que ter um padrão R', um R pequeno S em D2, D3, AVF. O que eu quero dizer com isso aí? Eu tenho que ser, o eixo elétrico, ele tem que estar positivo em D1, negativo em AVF e negativo em D2. Então o eixo vai estar acima de menos 30. Resumindo, é isso, né? Então, ele tem que estar negativo em AVF e negativo em D2. Porque se ele tivesse isodifásico em D2, ele vai estar com o eixo em menos 30, né? Como ele está negativo, ele está mais do que menos 30, né? Então, analisando a aula, lá no início da aula. Então, esse é o típico de avaliar o eixo, né? Ok? E o bloqueio pós-inferior, o eixo vai estar mais acima de 90 graus, né? Então, eu tenho que ter positivo em D1, positivo em AVF, né? E vou avaliar D3, né? O D3 vai estar também positivo. Então, ele vai estar o R de D3 maior do que o R de D2. Então, eu tenho essa particularidade ali, né? Então, eu tenho um R maior em D3 do que em D2. O eixo vai estar desviado para a direita. Nesse caso, a gente já sabe que no ventrículo esquerdo está vendo isso da parede, né? Já sabe o quê? Que é no ventrículo esquerdo e está tentando descobrir a parede, se é anterior ou posterior? A parede? Não, aqui na verdade, é um padrão de sobrecarga. Então, eu posso ter por defeito do sistema de condução, ou posso ter por excesso de musculatura no ventrículo que vai desviar o eixo. Então, se eu tiver um desvio do eixo para a esquerda, significa que ele está enxergando mais para trás lá do tórax. Então, o ventrículo esquerdo está mais crescido. Se ele tiver desviado para a direita, é mais para o ventrículo direito. Então, você tem uma tendência de ter uma hipertrofia do ventrículo direito. Mas ele pode ter também defeito do próprio sistema de condução também. Entendeu? O que seria esse? Quando eu coloco bloqueio divisional, eu posso ter bloqueio do sistema de condução de um daqueles sub-ramos da fibra de Purkinje, mas eu posso ter apenas um desvio do próprio eixo, sem ter bloqueio mesmo, eletricamente falando, entendeu? Porque na configuração dos eixos lá, do coração, você pode ter um predomínio de... Porque, veja bem, o que é o QRS? Não é a ativação do ventrículo? Então, se ele demora mais para ativar o ventrículo, se ele estiver mais hipertrofiado, não demora mais para ativar, dependendo se ele estiver rodando mais para esse horário ou mais anti-horário, vai depender de quanto de musculatura que tem para ele ativar o ventrículo. Então, ele demora mais para ativar e aquilo pode desviar o eixo por causa do centro lá do músculo.
Entendeu? Então, se eu tiver muito músculo mais desviado, crescido, o eixo que você dos eletrodos, dos vetores, mudam, eletricamente falando. Mas além dessa questão de sobrecarga, eu posso ter problema elétrico de condução mesmo. Um bloqueio atrioventricular, né? Um bloqueio de ramo esquerdo, que aí ele vai estar esse padrão também. Porque no final das contas, quando eu tenho um atraso de condução, eu tenho um predomínio da condução do outro, né? Se eu tenho um bloqueio de ramo esquerdo, significa que tem um atraso na condução do ramo esquerdo, mas ele vai conduzir. Entendeu? Bom, eletrosincronariana, então, aqui a gente está quase terminando a aula, tá, gente? Então, nós estamos falando, dando um resumo grande aqui de eletro, uma aula só, né? Então, eu tenho esse padrão de segmento ST, que eu vou avaliar as síndromes coronarianas agudas. Quando ele tem uma obstrução completa, que é de baixo lá, né? Um infarto transmural. O que é um infarto transmural? Ele pega toda a parede. Então, a artéria está totalmente ocluída, então eu vou ter, eletrocardiograficamente falando, uma supradesmilamento de segmento ST. Se ele tem apenas uma oclusão parcial, o padrão de isquemia, ele vem de dentro para fora. A primeira parte do músculo da parede do ventrículo que é isquemiada é a parte que está mais em contato com a cavidade. Entendeu? Então, é a parte as artérias são epicárdicas. Então, elas perfundem o músculo da superfície para dentro. Então, se eu tenho uma isquemia, eu começo de onde a irrigação chegou por último, né? Que é a parte mais profunda. Então, por isso que a isquemia começa de dentro para fora. Entendeu? Entenderam isso? Então é esse padrão aí, tá? E aí, ó, eu tenho elas têm uma retificação do segmento ST, né? Posso ter inversão de onda T simétrica em duas ou mais derivações, e eu tenho que ter um infra de pelo menos 1 milímetro nas derivações periféricas e pelo menos 2 milímetros nas precordiais, porque nas derivações precordiais a gente já tem um pequeno suprazinho, né? É natural, tá? Então, eu vou olhar, então, aí eu tenho que avaliar se é retificado, se é ascendente, se é descendente, e a gente vai ver, a partir daqui, como é que a gente olha isso aqui, ó. Antes de olhar a questão patológica, eu tenho o que a gente chama de repolarização precoce. A repolarização precoce, ela tem um padrão de segmento ST-T, que ela já tem um pequeno suprazinho, porque o ponto J, ele já começa um pouquinho acima da linha de base. Então o ponto J ele não está exatamente na linha de base. O que é o ponto J? O ponto J é o final do QRS, início do segmento ST. Exatamente naquele pontinho ali que a gente chama de ponto J. Então esse ponto J ele vai estar 0,1 mV acima, né, de um suprazinho de 1 milímetro em duas ou mais derivações. Então veja bem, aqui eu consigo explicar melhor, porque olha só. Quais são os critérios para o diagnóstico de repolarização precoce? Primeiro, a duração do QRS tem que estar abaixo de 120 milissegundos. E eu vou ter um pequeno entalhe. Esse primeiro eletro ali, ó, é normal, tá? Tem o P, QRS, T, ele tem um ponto J lá exatamente no final da onda S, né? Aí eu tenho um ponto Y que está a 80 milissegundos depois do ponto J. Então eu tenho que avaliar o segmento ST, é justamente essa transição ali entre o ponto J e o ponto Y, tá? Isso é o normal. Aí quando eu vou avaliar a repolarização precoce, eu vou ter um pequeno entalhezinho ali, ó, nesse segmento ST. Então veja bem, se eu ver um pequeno entalhe, eu vou ter o ponto JO, que seria o início, né? Eu tenho o JP, que é o pico, e eu tenho o JT, que é o final. Então eu peguei ali, ó, nesse caso específico ali, ó, a repolarização precoce. Esse de cá, o segundo eletro, eu vi que eu tenho uma elevação do ponto J e do ponto Y, está na mesma linha. Então eu tenho um supradesvelamento horizontal. Que está o ponto Y e o ponto J está na mesma linha. Então ali, ó, eu peguei o primeiro eletro, o ponto J subiu, o ponto Y subiu junto, o ponto Y está 80 milissegundos, ali está 60, mas entre 60 e 80,
subiu. Ali é um padrão típico de supradesenvolvimento de segmento ST. Nesse de cá, o terceiro aqui, ó, eu tenho uma repolarização precoce, que eu tenho um ponto J, ele não termina, ele tem um pequeno entalhezinho. Então, se ele tem um pequeno entalhezinho, eu tenho uma repolarização precoce, porque quando eu não tenho entalhe nenhum, eu não tenho repolarização precoce. Se eu tenho esse entalhezinho, então o final lá, o ponto J, é o ponto JO, o pico do entalhe é o ponto JP, e o final do entalhe é o JT. Tá certo? E eu continuo tendo o ponto Y, que está o início da onda T lá, né, do segmento da onda T é 100 milissegundos depois do JT. Então, eu estou falando esses detalhes aqui, é porque é assim que a gente avalia a repolarização precoce. Tá? E aí, para eu avaliar um supra, quando tem uma repolarização precoce, eu tenho que considerar essa 100 milissegundos depois do JT. Né? Então, quando ele está bem acima de 0,1 mV, que eu vou considerar, né, supradesenvolvimento. Tá? Então, a repolarização precoce, ela não é patológica. Isso é muito comum em jovens, inclusive, pessoas de meia idade, mas tem um risco maior de morte súbita. Tem, mas ela não é patológica. Tá? Aqui eu vou mostrar então o ponto J propriamente dito, que é para a gente avaliar a isquemia, né? Quando você está lá no pronto-socorro, vocês querem avaliar se tem um supra, se não teve supra. Eu vou avaliar o ponto J e o ponto Y. Então, mais uma vez, onde está o ponto J? No final da onda S. O ponto Y, 80 milissegundos depois do ponto J, dentro do segmento ST. Né? Então, para eu considerar lá esse de baixo lá, eu tenho o segmento ST, houve um infra e o segmento ST está 80 milissegundos numa curva ascendente. Então, eu tive um infra de ST com segmento ST ascendente. Então, isso aí é considerado normal ainda se esse ponto J tiver menos de 1 milímetro ali. No de baixo ali, ó, eu tenho um ascendente lento, né? O ponto Y, ele ainda está, ele não chegou lá numa fase muito rápida em relação à onda T. E nesse de baixo aqui ele está retificado, no quarto QRS. Ele está na mesma linha do ponto J. E no último ele está descendo, né? O ponto Y está abaixo do ponto J. Certo? Então, quando a gente vai avaliar um teste ergométrico, eles vão falar lá assim, ó, padrão de infradesenvolvimento de segmento ST ascendente, ou retificado, ou descendente. Então, quando ele é ascendente, ele é menos patológico do que o retificado, do que o descendente. O descendente é o pior deles. Então, se eu tenho um infra de ST com padrão descendente, você tem um risco maior de ter realmente uma isquemia ali. Certo? E retificado também. O ascendente pode ser um padrão dentro da normalidade. Tá? Então, essas alterações que merecem ter isso aí. Aqui, eu mostrando, dando exemplo, né, de um infra ST ascendente aqui nesse LED de cá. Aqui no lado direito, aqui eu estou mostrando uma inversão simétrica de V4 e V6, das ondas T's. Tá? Aqui eu estou mostrando, então, a fase hiperaguda e a fase de evolução. A fase hiperaguda do supra de ST, ele pega, você vê, ó, ele tem onda T bem apiculada, alta, começando já do supra, ela se emenda junto do supra e fica apiculada. É a fase hiperaguda do infarto. A fase em evolução do infarto ela continua com o supra, mas a onda T começa a ficar negativa. Na fase já que a gente chama de infarto evoluído, né, a fase evoluída precoce, ainda tem um pequeno supra, a onda T negativa, e a fase resolvida, ou seja, aquela fase já aconteceu o infarto, tem mais nada a fazer, ele tem o desenvolvimento da onda Q, né? A onda Q ali, mas já normalizou a onda T, tá? Então, as alterações que acontecem com o supra de ST, tá? Então aqui eu tenho um exemplo, né, de mostrando a onda Q no infarto anterolateral, né? Eu tenho ali,
D1, D2, D3. Então, o infarto lateral, eu vejo ali, ó, que ele tem um supra de ST em V2, V4, V6 e D1 e AVL. Estão vendo ali, ó, lá em cima? Então, V2, V4, V6 com supra e D1 e AVL também. É um infarto anterolateral. Aí, na fase em evolução, né, a fase que ele já está evoluindo, ele já começa a diminuir o supra e a onda T fica negativa lá, em V2, V4, V6, D1, AVL. Embaixo, eu tenho a mesma coisa no infarto inferior. Aqui lá de cima, eu ainda tenho uma outra particularidade, ó, em relação, quando eu pego o infarto anterolateral, o infarto, se eu olhar as derivações inferiores, eu tenho a imagem espelho. Então eu tenho supra de ST em V2, V4, V6, e eu tenho um infra de ST, D2, D3, AVF, que é a parede inferior, que na verdade é a mesma corrida de lesão, só que eu estou olhando de baixo para cima, certo? Aqui embaixo é a mesma coisa, ó, o infarto inferior, eu tenho supra de D2, D3, AVF, e eu tenho infra D1, AVL, V5, V6, V4, V6. E aí embaixo a fase de evolução, que é eu reduzo o supra e começa a aparecer onda T negativa. Né? Então esse desenho aqui mostrando então a parte do infra de ST, mostrando a porção subendocárdica, e quando ele é transmural, ele mostra um supra de ST. Tá? E aí nós temos outras alterações que geram supra de ST, ó, pericardite, miocardite, secção de aorta, infarto antigo com supra de ST persistente, o infarto que mantém o supra persistente é sinal de aneurisma ventricular. Então, você está formando aneurisma. Repolarização precoce, já explicou, o espasmo de coronária pode dar supra de ST, melhora com nitrato. A hiperpotassemia pode dar, né, um supra de ST. A hipopotassemia também, dá depressão do segmento ST. Tá? Então, são alterações que podem acontecer. Tá? No caso da dissecção da aorta, o supra de ST da dissecção da aorta porque rasga a coronária junto. Né? Então, essa alteração aí. Aí, esse eletro vai mostrar as paredes, né? Então, V1 e V2 é o ramo septal da artéria descendente anterior, então pega o septo, né? V3 e V4, a parede anterior, descendente, né? A artéria descendente anterior. Anteroseptal, quando pega de V1 a V4. Anterior extenso, V1 a V6, D1 a VL. Inferior apical, D2 e D3 a VF, coronária direita, ou a circunflexa. Lateral alta, D1 a VL, que é o ramo diagonal da DA. Anterolateral, V4, V6, D1 a VL, que é aquele eletro que ele mostrou lá atrás. Né? Posterior ou dorsal, que é supra de ST em V7, V8, com imagem espelho, V1 a V4. E de ventrículo direito, V1, V3R, V4R. Tá? Então são as paredes que a gente vai olhar eletro. Aqui agora é só para mostrar exemplos, né? Esse aqui é o infarto septal, perceba aí o supra de ST V1, V2, né? V1, V2, com infrazinho V5, V6, né? Aqui eu tenho parede anterior, eu tenho V4, V5, né? Parede anterior, não pegou o septo, né? E a parede lateral D1, AVL, com infra lá em V5, V6, né? D1, AVL no supra. Parede anterolateral, eu estou pegando aí, ó, V2, V3, V4, V5, V6, D1, AVL. Tá vendo? V6 tá quê? É V6 um pouquinho, né? Menos, mas também não tem. É mais a V2, V3, V4, V5, D1, AVL. Né? Inferior, D2, D3, AVF, com imagem espelho, né? V2, V3, tá? Certo? Infarto inferior. E infarto inferior e de ventrículo direito, eu vejo aí V1R, V2R, né? V3R, eu tenho um supra também, além de D2, D3, AVF. E um inferior em D1 AVL, em imagem espelho. Certo? Bom, aí aqui a gente termina então a parte de eletro. E aí a partir daqui a gente entra na arritmia, que é geral de arritmia. Ô, Marcelo, você vai mandar pra gente? Vou mandar para vocês. Deu para dar uma pincelada boa? Não, foi muito boa. Foi boa? Deu uma resumida. Deixa eu só interromper aqui, interromper a gravação.